gente tem que tomar cuidado nas relações interpessoais para que não interfira na gente, né? Porque se a pessoa faz alguma coisa de ruim pra mim, ou que eu não gostei, ou não sei o quê, ou se ela age de alguma forma que depois eu tenho a oportunidade de agir da mesma forma com ela, né? Essa relação interpessoal não pode modificar o meu intrapessoal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Triunfadores Masters, onde nós estamos nos reunindo para um bate-papo a partir do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. Hoje trataremos da última lição, a 16ª, a regra de ouro. Estão comigo aqui o Flávio, o Alex, vou pedir para que vocês se apresentem. Sou o Alex Bernini. Sou administrador de empresa e participo aqui do grupo Triunfadores Masters aí. Espero que você esteja, né, participando dessa jornada, né? Que hoje nós estamos discutindo o último episódio. Espero que você tenha gostado e goste também desse aqui. Legal, eu sou o Flávio Trentin, sou professor de administração, de história, sou psicopedagogo. E hoje chegamos à última lição. Vamos triunfar aí para essa lição e tenho certeza que vai fazer sentido para muita gente. E eu sou Tatiane, sou pedagoga e estarei então mediando o nosso bate-papo. Convido você a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram triunfadores.masters e também no YouTube Triunfadores Masters. Vamos lá então iniciar nosso bate-papo? O título da lição, né, é a regra de ouro. E aí, então, eu queria ouvir de vocês, né, começando pelo Alex, que regra é essa? E por que ela é tão importante? Tá. Bem, a regra de ouro é fazer o que gostaríamos que fizessem, né, pra gente se a gente estivesse no lugar. Então, é assim, é uma coisa fácil de falar, né? Assim, é básico, né? Não, vou fazer pro outro o que eu gostaria que fizesse pra mim. E eu acho ela muito importante, bastante. Por quê? Porque eu acho que quem pratica a virtude sempre vai ser recompensado. Eu acho assim que se você tá fazendo o bem, né? Porque se você tá fazendo pra pessoa o que você acha que você gostaria que fizesse pra você, né? Você de alguma forma tá fazendo o seu melhor, porque você tá fazendo pra você mesmo, né? E eu acho que esse viés de bondade, de virtude, né? Eu acho que isso que torna ela assim, vamos dizer assim, uma regra tão importante, né? A gente se preocupar com o outro. Acho que quando a gente se dispõe a agir dessa forma, a gente tá se dispondo pelo outro, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, né? Pra não se passar por cima da gente. Mas eu acho que a importância dela é esse viés de virtude, de coisa boa, de fazer energia. Se você tá fazendo as coisas que você tem certeza que tá fazendo melhor, te traz felicidade, te traz paz, você não fica, sabe, preocupado. Nossa, será que eu fiz o certo? Será que eu tô agindo corretamente? Não. Eu acho que ela é importante por conta desse viés aí de paz e de tranquilidade que, né, ela traz pra gente, né? Quem faz realmente pro outro o que gostaria que fizesse pra ele, eu tenho certeza que sempre vai estar em paz, né? Só que tem outro porém também, né? Nem sempre, né, o que a gente quer pra gente é o que o outro quer pra ele, né? Sim. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque na realidade o ideal é fazer pro outro o que ele quer que faça pra ele, né? Obviamente, a gente tem a gente como parâmetro. A gente tem sempre que buscar fazer o melhor, mas acho que principalmente durante as relações, né? A gente acaba descobrindo que, né, as relações mais próximas, primeiramente, acho que mais próximo de casamento, familiar, a gente acaba descobrindo, né, com o tempo, que nem sempre o que eu quero que seja feito pra mim é o que a outra pessoa quer que seja feita pra ela, né? Mas aí, enfim, vem com o tempo, né? Vem com o tempo essas descobertas, né? Quando você tem tempo pra relacionar, você vai descobrindo que a outra pessoa, seu amigo, não gosta de tal coisa, né? Enfim, Sim. mesmo que você goste, ou sua esposa, né, o seu filho. Mas eu acho que o bacana dela é esse viés de fazer pro outro o melhor que o outro espera, pelo menos, vamos dizer assim. Legal. Ele coloca, né, traz a lição, a regra de ouro, né? Se a gente for pensar o que é o ouro, ouro é algo valioso. Então a regra, se a gente trazer pra gente, é a regra de ser valioso, de ser uma pessoa valiosa.
de ser algo que tenha valor, não só para você, mas que tenha valor para as outras pessoas também. As pessoas precisam identificar que você é uma pessoa que vale, né, que tem valor, e aplica esses valores em cima, através de depósitos, né, sobre outras pessoas, para que as pessoas também, você seja retribuído também com aquilo que você deseja, né? Então, eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. É legal que a regra de ouro, ela está presente em vários livros dessa nova geração de escritores, né? Esses livros mais técnicas de negociação, técnicas de investimentos, sempre tá lá, regra de ouro. Que uma regra de ouro tirada aí, Napoleão Hill foi um pioneiro sobre a regra do ouro, trazer que eu tenho, para que eu consiga triunfar, eu preciso fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse por mim, mas não com sentido de obrigação, né? Eu tenho que fazer porque eu vou ser recompensado, como o Alex disse aí. Mas eu parei para pensar ontem, por que eu devo fazer algo para as pessoas se eu tenho a minha vida? Porque qual que é o sentido de eu fazer algo para as pessoas? Por que eu tenho que fazer isso? Porque a gente vive num mundo tão assim individualista. Por que será que eu fazer alguma coisa para outra pessoa vai me trazer benefícios? Que benefícios são esses, né? O que eu ganho com isso? Talvez, porque que a Tati trouxe aqui, por que ela é tão importante, essa regra? Talvez, eu acredito, na minha opinião, que é o legado que você quer deixar. O legado que você quer deixar para as pessoas. É um legado onde as pessoas vão olhar para você como um exemplo. Um legado não é só depois que você morre. Um legado, você pode deixar um legado diário, semanal, um legado mensal, um legado anual. É um legado, um exemplo que você quer passar para as outras pessoas, para que as pessoas também retribuam. Porque você faz para as pessoas, mas também quer que as pessoas façam por você. Então essa troca de benefícios é benéfica para todo mundo. Então todo mundo ganha. Eu fazendo algo para você, eu tenho certeza que você vai fazer algo por mim. Porque quando eu faço algo por você, você se torna você se torna devedor. Porque fala, nossa, ele sempre é gentil comigo, ele sempre traz algo. Eu vou fazer algo por você, que, poxa, ele fez tanto por mim, eu vou fazer isso por você. Então, assim, você estudar essa lição, ver lá as páginas, ele vai trazer vários exemplos de escritores, né? De pessoas, exemplos de pessoas que triunfaram, que alcançaram sucesso, que sempre fizeram algo pelas pessoas. E se você não consegue construir uma riqueza, você não consegue construir impérios, capital, se você não fizer algo pelas pessoas, né? Então eu aprendi muito com essa lição, que é isso. Então eu posso deixar um legado, por exemplo, um legado de humildade, quando eu sou liderado por alguém. Porque eu sempre liderei. E a partir do momento que você é liderado, será que eu vou gostar de ser liderado? Não gosto do perfil dessa pessoa. Então eu não contribuo com o sucesso dela. Então na regra de ouro você tá fora. Então assim, eu posso deixar um legado de humildade, de aceitação. Eu posso deixar um legado de liderança também quando eu estiver liderando. Então eu fazer uma liderança participativa onde todo mundo contribui. Então eu posso deixar esse legado, eu posso deixar um legado, vários outros tipos de legados, né? Eu lembro que dentro da história, o Alex trouxe essa fala que ele trouxe sobre fazer para os outros e deixar isso à mostra. Eu lembrei dos reis faraós, quando morriam, eles morriam e contratavam narradores para narrar as suas histórias no funeral. Então aí liam lá em voz alta, tava lá o faraó, morreu, aí ficava lá um narrador, olha, no ano tal, ele contribuiu como chefe de estado da nação egípcia, distribuindo sementes para os pobres, porque o rio Nilo encheu, destruiu a plantação, então ele contribuiu com isso. Aí o pessoal no funeral aplaudia. Olha, no ano tal, esse faraó, ele foi um exemplo para a sociedade, ele foi fazendo isso, distribuiu riquezas e tudo mais. Então, o que eles faziam com isso?
Eles narravam a história do faraó para que as pessoas, para que pudesse, por exemplo, assim, chegava lá vamos tapear os deuses, né? Para que eu aceite a alma do morto, né? Essa pessoa foi uma pessoa boa, então eu não vou mascarar aqui. Ele já contratava como um seguro funeral antes os narradores para narrar minha morte. Narra minha morte como eu quero deixar esse legado. Mas na regra de ouro você não tem como você tapear. Você tem que ser verdadeiro naquilo que você... Eu faço para o outro, mas como verdade. Não é assim, eu quero fazer em troca. Não é troca política, né? Eu vou fazer com interesse. Não é esse interesse que é a regra de ouro. A regra de ouro é você fazer verdadeiramente. Mesmo que as pessoas não retribuam. Sim. Então, essa é um ponto que ficou muito claro para mim na regra de ouro. Outra coisa que eu aprendi é que você só vai colher no terreno que você semeou. Você não vai colher onde você não plantou. Então você não consegue. Muitas pessoas se frustram porque elas querem algo que elas não plantaram para ter. Então, olha, eu quero trabalhar naquela empresa. Meu sonho é trabalhar naquela empresa. Que empresa que é ela? É uma empresa assim. Ela é uma multinacional? Sim, ela é uma multinacional. Então você sonha em trabalhar lá, mas o que você tem feito? Como que eu posso plantar para chegar nessa empresa? Bom, primeira coisa, se ela é uma multinacional, provavelmente você vai ter que estudar uma outra língua. Vou ter que ver o que essa empresa faz, pelo menos me preparar antes para tentar entrar nessa empresa. Olha, eu sonho em ser amigo daquela pessoa, ser próximo daquela pessoa, mas o que você faz para que essa pessoa se torne seu amigo também? Então, assim, essa regra de você plantar e colher, você só vai colher onde você semeou. Outra coisa que eu quero colocar é o momento que a Tati gosta muito de provocação. Fazer para os outros, né? E se os outros não retribuírem aquilo que eu faço para elas? Como é que eu vou me sentir? Será que eu vou me sentir frustrado? Se eu faço para os outros e os outros não retribuem? Será que você já pensou nisso? Então, mas aí você tem que pensar que você tá fazendo pra você, né? Isso! Pra você e por você. Então, eu acho que... Eu penso assim, entendeu? Assim, quando faz alguma coisa pra outra pessoa, né? A melhor forma de você não se frustrar é você achar que você tá... você ter como você tá fazendo por você, perfeito, né? Pra você. Porque a gente fica nessa situação, eu faço tanto para as pessoas e as pessoas não fazem nada para mim. Eu vou desistir do ser humano, eu prefiro os cachorros, né? Eu amo os animais, odeio os seres humanos. Mas não é isso. A regra do ouro é você ser verdadeiro com as pessoas, mesmo se elas não retribuírem para você. E estudando um pouco a lição, eu vi uma parte lá que se eu fizer algo para uma pessoa desconhecida, mesmo que eu não vou ver mais essa pessoa, como que eu serei? Como que essa regra vai me beneficiar? Para quem não viu, vou até deixar aqui pro pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, vai lá no primeiro episódio, que você é retribuído pelo éter. Pela essa conexão mental, você recebe aquilo. Mesmo que você não conheça as pessoas, eu encontrei uma pessoa, fiz algo por ela, que eu nunca mais vou ver. Pode ter certeza que você será recompensado por isso. Através dessas conexões mentais. Acho que a ideia de que nós colhemos sempre aquilo que nós plantamos, ela é uma ideia que vem muito de que nós estamos conectados, né? Que nós estamos em relações que elas estão conectadas, que o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, de alguma forma me afeta e afeta também o outro, né? Então, quando o autor vai trazendo, né, e traz como regra de ouro, eu fazer para o outro aquilo que gostaria que fizessem comigo, ou naquela situação, né, de eu me colocar na situação, tem muito a ver com o conceito de empatia. Né? Eu lembro que desde criança, na adolescência, quando alguém ia falar alguma coisa, eu falava assim, faça pro outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? Não sei de onde surgiu, se surgiu dali do Napoleão Hill, que faz tantos anos, ou se foi mais antigo, né? Se vem do cristianismo. Sim, o cristianismo prega isso. Ele traz muito forte, né? Mas não me aprofundei sobre isso. Não sei se também tem
algo que vem além até do cristianismo com essa ideia. Mas, e aí cresci com essa ideia e esse sendo o conceito de empatia. Ao longo do tempo, eu comecei a olhar a empatia sobre outro viés, que foi o que o Alex trouxe também, né? De pensar que o outro, às vezes, o outro é diferente. Né? A gente já falou em outra lição aqui que nós somos plurais, né? Cada um é um único, o outro é diferente. Então, às vezes, ele espera outra situação, né? Então, quando ele diz, né, fazer aos outros apenas aquilo que desejaríamos que os outros fizessem, se estivesse em nossa situação, então a gente vai se colocando, mas eu não tô na situação, né? E quando eu comecei a olhar por esse viés, eu fico pensando, né? Acredito que essa seja a regra de ouro, porque essa se aplica a qualquer relação, né? Às vezes é um outro desconhecido, como o Flávio colocou, e da importância da gente ter esse sentimento e essa atitude genuína, para que eu não fique esperando, porque se eu ficar esperando, já deixou de ser genuíno, né? Já deixou de ser verdadeiro se eu faço desejando algo em troca. E acredito que quando a gente tem uma relação mais próxima com alguém, né? Seja ele um cônjuge, um amigo, ou até alguém ali que a gente convive também no trabalho, mas que a gente já tem uma convivência, que você começa a conhecer a pessoa, embora a gente não esteja na situação da pessoa, a gente começa a pensar também qual que é o ponto de vista dela. Então acho que a gente vai se aperfeiçoando em relação à empatia e em relação a essa regra também, né? O livro das linguagens do amor traz bem sobre isso, né? Eu lembro quando eu li ele, comecei a olhar diferente. Realmente, né? Pra mim, uma demonstração de carinho e de afeto é tempo de qualidade, né? E às vezes pro outro, não. Às vezes pro outro é palavra de afirmação. E eu tô ali dando tempo achando que o outro tá se sentindo amado. E não, então a gente perceber que o outro age e reage de forma diferente nos ajuda a ter uma atitude mais empática também com o outro. Mas isso só é possível quando a gente conhece o outro. Então, acho que a regra de ouro traz, assim, envolve um aspecto mais global, porque independente se eu conheço ou não, tenha proximidade ou não, né? Aí, então, eu vou fazer a partir de mim. Isso, vai pro básico. E aí, o autor vai dizer também, né, que o que quer que façamos aos outros, fazemos também a nós mesmos. Essa é uma ideia, então, trazida por ele. Então, eu queria ouvir de você, né, Flavio, que você compartilhe conosco de que modo a relação interpessoal estão conectados, né? A gente estava falando dessa conexão, da gente se olhar um pouquinho. Bom, eu entendo, quando a gente está falando dessa conexão, se eles estão conectados, claro que sim, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer para os outros, é estar bem comigo mesmo, né? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não consigo retribuir o amor para com os outros. Então essa conexão, ela tem que estar. Então eu começo se relacionando comigo, né? Eu entendo que é a regra do ouro. Eu preciso compreender a importância dessa regra do ouro comigo mesmo. Se isso é valor para minha vida, porque talvez é opcional. Se a pessoa não quer viver a regra do ouro, a gente tem que ser tolerante a isso, né? Tem a regra dela. Tem a regra dela. Talvez de diamante, não sei. Pode ser melhor. Pode ser, ou de latão, ou de metal, mas cada um tem a sua regra. O Napoleão, ele trouxe a regra do ouro, e ele acredita que essa regra é uma regra que pode ajudar as pessoas, e boa parte dela eu concordo. Que você precisa estar conectado com você, entender essa regra do ouro, para que você possa ter um relacionamento com as outras pessoas, né? Intrapessoal e interpessoal, elas estão sim conectadas. Para que serve isso? Para que eu tenho que entender para que eu possa exercer essa regra? Quando você se conecta com você e entende essa regra, você vê qual é o seu tamanho. Qual é o seu tamanho perante a sociedade, qual é o seu tamanho perante o seu trabalho. É importante você entender qual é o seu tamanho. Qual é o meu tamanho no nível de trabalho, no nível de relacionamento, e o quão eu preciso melhorar. Então, eu entendendo todo esse jogo, eu consigo trabalhar e melhorar a vida das pessoas. O que quer que façamos aos outros, façamos a nós mesmos. Então eu preciso entender. Eu entendo essa regra do ouro, e então eu começo a exercer. Como que eu vou exercer isso depois que eu compreendo essa relação interpessoal com intrapessoal? Eu faço para os outros
agora eu compreendi, então eu vou exercer ela, eu vou fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então eu começo a plantar isso diariamente. Então eu vou exercer a deixar alguém feliz, vou fazer uma pessoa sorrir quando uma pessoa estiver triste, e trabalhar isso diariamente. Eu acho que é o reflexo. O ouro, ele reflete quando ele está ali todo preparado, ele traz aquele o ar dele, a energia que o ouro traz, ele reflete nas pessoas. Então toda vez que eu exerço isso, eu tenho um reflexo do ouro em mim. Então quando eu faço algo por você, eu tenho esse gesto que eu faço, o ouro reflete em mim. Eu tenho um reflexo do ouro, eu brilho porque eu faço os outros brilharem também. Então é essa forma essa conexão entre as pessoas e comigo mesmo faz uma pessoa melhor, né? Eu vou até ler essa página. Tati, você me permite aqui? Claro. Essa parte que eu quero deixar é muito importante para a gente entender essa parte. Olha, qual é o benefício que ele adviria do fato de que quando faz os outros o que desejaria que eles lhe fazem? O que é a substância da regra do ouro? Está pondo em movimento uma rede de causalidade por meio do auxílio de uma lei que afeta as outras pessoas, de acordo com a natureza do seu ato, e ao mesmo tempo implanta no seu caráter essa relação com você mesmo por meio do inconsciente os efeitos desse ato. Olha essa pergunta, agora vem a resposta. Essa pergunta por si mesmo sugere a resposta, mas como o autor está determinado a fazer como o leitor reflita sobre o assunto de importância vital, apresentará a pergunta de outra forma, isto é, se todos os seus atos e mesmo os seus pensamentos para com os outros são registrados no seu inconsciente por meio do princípio da autossugestão, fazendo assim do seu caráter uma duplicata exata dos seus pensamentos e atos. Não vê então a que ponto é importante vigiar atos e pensamentos? E agora ao ponto, chegamos agora à verdadeira razão que temos para fazer aos outros, o que desejamos que eles nos façam. Pois é claro que o que quer que façamos aos outros, fazemos também a nós mesmos. Então esse ponto me deixou, me fez refletir entre essa relação. Para terminar, eu lembrei de um episódio, quando eu tinha 16 anos. Faz tempo, hein? 16 anos, faz tempo. Eu tinha 16 anos, 16 para 17, eu perdi minha mãe, né? Foi 16 para 17 anos eu perdi minha mãe. E aí, dentro do ano, a gente tem, faz um inventário, vai fazer a divisão para os filhos dos bens, né? Não tanto bem, mas tinha lá. Aí vai fazer a divisão. Eu lembro, para 17 para 18 anos, saindo do ensino médio, eu entrei na faculdade de filosofia. E então a gente recebeu a parte lá do inventário, cada filho pegou uma parte e a gente cada irmão vai fazer o que queria fazer. E eu falei, vou fazer a faculdade de filosofia, que eu me identificava, e eu comecei a fazer a faculdade de filosofia com 17 para 18 anos. Tinha um amigo meu que nós íamos e ele também saiu de uma empresa e comprou um carro. Falou, eu vou fazer a faculdade também, nós estudávamos de manhã, vamos de carro, vai comigo aqui. E aí a gente começou a fazer a faculdade juntos, ia de carro, fazendo a faculdade de manhã, e voltava. De repente, um certo dia, ele bateu o carro. Acabou com metade do carro. Aí a gente começou a ir de ônibus e tal, e ele levou o carro para arrumar, ele saiu da empresa. E não tinha muito dinheiro, né? Ele gastou todo o dinheiro dele no conserto do carro. Aí foi deixando acumular as mensalidades da faculdade, até que o dia a senhora lá, que era uma coordenadora financeira da faculdade, chegou, né? Falou, olha, eu preciso falar com você. Pro meu amigo, aí falou, olha, você tá aí devendo mensalidade, já tá alguns meses atrasados, tem juros e tal, né? Você precisa ver essa situação, né? Lembrando que a gente tá falando de muitos anos atrás, tá? Não é a facilidade que temos hoje. Aí ele... eu vou sair da faculdade, né? Porque o carro já parcelei o conserto do carro. E agora... Eu lembrei que eu tinha recebido o dinheiro, né? O dinheiro que tinha lá, minha parte.
E eu olhei pra ele, eu vi que ele gostava da faculdade, aquilo era importante. Eu falei assim, não se preocupe, eu vou quitar o seu semestre. Vou quitar o seu semestre e você pode continuar aí estudando juntos. E eu fiz de todo o coração. Eu lembro que eu completando 18 anos, eu não tinha um cartão de débito, como que é a facilidade. Então a faculdade passava a conta e você ia, depositava o dinheiro lá e saiu o comprovante. E você tinha que levar o comprovante na boca do caixa. E você tinha que levar o comprovante na faculdade, né? Pra a pessoa lá, vamos aqui pra não quitar o débito. E eu lembro que quando eu entreguei o dinheiro, ele falou, pelo amor de Deus, cara, não faz isso, cara, não sei como é que eu vou te pagar. Eu falei, não esquenta não. Vai continuar a sua faculdade. E eu fiz isso de todo o coração, sem pensar que um dia ele iria retribuir aquilo. E passa os anos aí, ele mora em outra cidade, tem 10 anos, 15 anos. Toda vez que a gente se encontra, ele lembra, rapaz, se fosse você aquela vez, eu estaria ferrado na vida. E aí a gente conversa aquilo como se foi algo normal, foi algo... Mas eu, depois daquilo, eu fiz outras faculdades, tenho dinheiro para os meus estudos, assim, nunca faltou. Eu acho que, assim, algo espontâneo, sem interesse. Então, o que eu entendi da regra do ouro é que você faz para os outros sem interesse. E eu acho que a lei volta para você até em dobro, podemos dizer assim. Eu acho que é isso que eu entendi da regra do ouro. O que você acha que é mais importante? Bem, falando dessa questão do intrapessoal e do interpessoal, né? Então o Flavinho até leu a página do livro lá, 646. Isso. E assim, quando eu tava revendo, né? Revendo essa parte do livro para eu poder me preparar, né? Responder as perguntas. Me fez muito bem, né? Eu queria primeiro compartilhar isso, né? Porque mudou meu dia, né? Eu tava vivendo uma situação né, durante o meu dia que eu ia fazer para a pessoa o que ela faria. Mas não o que eu faria, entendeu? Mas eu ia fazer pra ela, tipo, pagando mal com mal. Que nem ele fala pra não fazer ali, entendeu? Aí eu falei, caramba, eu acabei de ver um negócio que tem que isso daí. Então, nossa, foi muito legal. E era a 5ª vez que eu tava lendo, né? Esse mesmo texto. Era a 5ª vez que eu tava lendo essa parte, né? Pra ver a importância da gente ler e ler. E a importância da gente guardar e querer viver, né? Porque também não adianta, entendeu? E assim, o tempo vai passando, a gente vai deixando as coisas de lado, a gente tem que ter atenção com as coisas, sim, né? E foi muito legal que isso mudou meu dia, né? Mas falando um pouquinho da questão técnica, né? Ou sei lá, do livro que nem você falou, eu acho que é interessante. Que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, que nem ele fala, passa pelo pensamento, né? Passa pelo subconsciente, crava no subconsciente, muda o caráter, né? O nosso caráter é formado, e aí o nosso caráter faz com que a gente... né, como imã para alguns ambientes, aí no ambiente que a gente tá, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, aí vai pro pensamento de novo, vai pro subconsciente, vai pro caráter e vai, né? E eu acho que é o ciclo, né? Eu acho que o que a gente faz pro outro, ele forma o nosso caráter, né? O que a gente vai fazendo pelo outro, ele vai formando o nosso caráter. Então, por isso que isso que me chamou a atenção na realidade. Essa parte do livro, né? Que assim, nossa, o que eu for, as minhas relações interpessoais, ela tem tudo a ver com a minha relação comigo mesmo, do que eu vou formar dentro de mim, do que eu vou formar pra mim, entendeu? Então é nesse sentido que eu acho importante a gente ter atenção, né? O que a gente tá fazendo pro outro é o que a gente é, né? E a gente tá fazendo pra gente, né? E ontem a situação, né? Foi muito legal porque eu me peguei numa situação dessa, né? Falei, não, né? A pessoa tá agindo dessa forma, eu vou agir igual, né? Falei, caramba, não é nada a ver, né? A gente tem que ser melhor, né? Melhor pra gente. Boa. E no livro o autor vai falando, né? Se a gente quer ser feliz, a gente precisa fazer o outro feliz, né? Se olhar, de olhar pro outro. Acho que é sempre um exercício constante, assim, na nossa vida, né? Desse desenvolvimento. Ninguém dá aquilo que não tem. Né? Acho que esse aí é um ponto, né? Então, assim, a gente vai desenvolvendo dentro da gente, vai fazendo com o outro. Então, mas de novo, né? A gente tem que tomar cuidado nas relações interpessoais para que não interfira na gente, né? Porque se a pessoa faz alguma coisa
de ruim pra mim, ou que eu não gostei, ou não sei o quê, ou se ela age de alguma forma que depois eu tenho a oportunidade de agir da mesma forma com ela, né? Essa relação interpessoal não pode modificar o meu intrapessoal. Não é porque ela tem lá os valores dela, os pensamentos dela, ela age daquele jeito por causa disso. Sim. E aí não é só por, assim, a gente querendo... aí é o inverso da regra de ouro, né? Agir com a pessoa como se ela agisse comigo, que eu sei que ela já tá agindo, né? Então, eu acho que é o inverso da regra de ouro, né? A gente ter atenção da gente... Não, vou sacanear o cara porque ele me sacaneou, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nessa relação interpessoal pode afetar o nosso intrapessoal, né? Os nossos pensamentos, o nosso subconsciente, o nosso caráter e etc, entendeu? É isso que me chamou muita atenção. Eu revisitando essa parte aqui. É a clareza, que a gente só tem controle dos nossos pensamentos, né, e das nossas atitudes, né? Então, da gente olhar a partir dessa perspectiva, né? E aí, se eu tenho esse controle, então eu consigo, se eu tenho essa clareza, né, não controle, mas essa clareza, aí eu consigo pensar de uma maneira diferente, e isso me dá ferramentas para também agir de maneira diferente, mas sempre tem ali uma decisão, né? Uma decisão. E aí, na página 655, o autor vai dizer, né, que o capital e o trabalho são essenciais um ao outro. Mais para frente, ele ainda vai dizer que o homem não pode viver somente de riqueza. Então, para você, Alex, o que mais é importante além da riqueza? Então, é só dinheiro, né? Eu tô faz umas 3 semanas aí que eu tô refletindo um pouco sobre isso, né? Mas assim, questão de a riqueza material, né? Porque assim, riqueza também pode ser subjetiva, né? Sim. Mas riqueza material é só dinheiro, né? É só dinheiro. E então o que mais importante? A gente está estudando o livro A Lei do Triunfo, né? O que é triunfar para você, né? O que é ser uma pessoa? O que é ter triunfo, né? Tem pessoas que para ela o triunfo vai ser quando ela atingir lá o X de bens materiais, né? Mas para outras pessoas não, né? Eu acho que o que é mais importante vai depender de cada um, né? Vai depender da pessoa. Então, para mim, o que é mais importante para mim? Para mim, eu quero ter paz, eu quero viver bem com a minha família, quero viver bem com meus amigos, quero ter uma condição, né? Ok, para que eu tenha condição de entretenimento, quero ter uma segurança, quero ter etc. Né? Mas isso vai depender muito mais da pessoa, né? Que cada um sabe o que é mais importante para ela. Eu sei o que é mais importante para mim. Eu sei o que é triunfo para mim. Eu sei o que vai me deixar feliz. Eu acho que aí é aquele momento que ainda não houve nesse episódio e é a primeira vez que a gente vai falar, né? Que é do autoconhecimento, né? Cada um é o momento autoconhecimento do episódio. Que é cada um que sabe, na minha opinião, o que é mais importante para a pessoa. O que é mais importante, na minha opinião, é a pessoa saber e ela ir buscar, né? O que traz, né? O que faz com que ela se sinta uma pessoa, né, triunfante e o que faz com que ela se sinta uma pessoa feliz. Aí é bem subjetivo. No livro, né, dentro da regra de ouro, é interessante até que a Tati colocou, né, que o capital e o trabalho são essenciais um ao outro. Ele vai discorrer mais sobre isso, né, uma parte técnica dessa lição é que o capital, ele tá junto, né, com o trabalho, mas o capital, ele depende mais do trabalho do que o trabalho do capital. Você vai colocar na forma técnica, o capital, ele depende desse trabalho. Se você pegar só essa parte, você fala, mas não é possível que isso funcione. Como que o capital vai depende mais do trabalho do que o trabalho do capital? Para trabalhar não depende do capital? Ele vai explicar como que funciona isso. Porque o que é o capital? Deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo. O capital, ele é o acúmulo daquilo da riqueza, o acúmulo daquilo que você tem como valor. Então, eu não quero me preocupar com o futuro. Então, eu vou acumulando capital para que no futuro eu tenha uma vida mais estável, mais tranquila, e não deva me preocupar com muitas coisas, porque eu tenho um acúmulo de capital. Mas ele vai dizer, por que ele vai dizer que o capital é dependente do trabalho? Porque você não pode se vestir com dinheiro, você não pode comer ouro, você não pode
construir uma casa de dinheiro, porque você depende do trabalho. Você depende do trabalho ou do serviço do trabalho. Então você precisa, para comer, você precisa que alguém plante, colha, através do trabalho, para que você coma. Então, assim, o capital, ele depende muito do trabalho. E agora, já o trabalho não depende tanto do capital, porque você pode viver do seu trabalho, trabalhando sem acumular capital. Mas o risco de você só trabalhar sem acumular o capital, ele vai trazer o exemplo dos animais. Os animais trabalham, mas não se preocupam com o dia de amanhã. Eu trabalho aqui, vou caçar, alimentei minha barriga. Então ele vai dizer que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se parecer com animais que só trabalham sem acumular o capital. Mas o capital depende, não adianta você ter o capital se você não valorizar o trabalho. Então são duas formas de pensar. Dentro ainda dessa lição do capital e o trabalho, a gente tem que pensar também que as pessoas que não trabalharam para construir capital e receberam o capital como herança, não deram valor no capital. Você vê que ele vai dizer em outras lições que pessoas que herdaram dinheiro, herdaram heranças, não deram valor e acabaram perdendo o seu capital. Foram perdendo dinheiro porque nunca trabalharam. Então, se você nunca trabalhou, não sabe o valor daquilo que você conquistou. Ou que seus pais conquistaram, seus avós conquistaram, né? Então, a gente tem que aprender a diferenciar isso. Então, trabalhar o capital e o trabalho são essenciais, claro, mas lembrando que o capital depende mais do trabalho. E o homem não pode viver somente da riqueza. Claro que não. O homem não pode viver daquilo que ele acumula como capital, achar que tudo aquilo é o ápice, porque tem outras coisas. E a regra de ouro não é você acumular o seu capital e nem sequer contribuir com alguém. Não estou aqui dizendo que distribuição de renda, tá? Porque não é esse o propósito. Mas eu estou dizendo que você precisa ter esses auxílios. Então, dentro do livro, esses grandes homens aí que ele vai citar aí, empresários, homens que montaram empresas multinacionais, eles sempre têm as fundações, porque eles entendem que a regra do ouro eu tenho para mim e tenho o suficiente para contribuir com as pessoas que não têm. Então, assim, o homem não pode viver somente da riqueza, claro que não. Ele depende do trabalho, depende das pessoas para que ele consiga melhorar como pessoa também. Então eu gostei desse ponto que esclareceu bastante. E não vivemos como os animais, que nós temos que saber diferenciar o que é só trabalho, ficar só trabalhando, ou eu posso tentar também acumular o meu capital. Seguindo ainda essa ideia do capital, né, o Napoleão Hill afirma que o único capital verdadeiro é o tempo. Né? E pensando a partir disso, tempo é dinheiro? Né? Existe alguma condição para isso, Flavinho? Puxa vida, é muito difícil falar, né? O tempo é dinheiro, que a gente escuta isso o tempo todo, né? Será que o tempo é dinheiro? Olha, confesso, viu, Tati, que lendo e relendo a lição, é difícil compreender se o tempo é dinheiro, tá? Mas eu vou me atentar aqui na imagem que ele traz uma imagem, né, de uma caveira, uma plaquinha o tempo e um homem jogando num tabuleiro de xadrez, jogando com o tempo. Uma caveira ali simboliza ali o tempo, né, traz a figura do tempo e você ali fazendo a sua jogada. Se eu for responder a partir do princípio que tempo não é dinheiro, através daquela imagem e a reflexão que ele traz sobre isso, o tempo ele não é dinheiro, não é o dinheiro, mas ele traz aí subsídios para que você tenha dinheiro, ou que você construa estratégias para que você tenha dinheiro, melhore no seu trabalho, melhore como pessoa, melhore como personalidade. Então, assim, o tempo, ele é sim algo valioso. Então, qual é o valor do meu tempo? Preciso avaliar que o tempo, ele é precioso. Ele não é dinheiro, mas ele é precioso. O que eu tenho feito com o meu tempo, né? Então, ele traz essa imagem que o tempo é um jogo, que você tá ali. Então, num jogo de xadrez, para quem jogou xadrez, sabe que é um jogo estratégico. Então, você tem que pensar o tempo todo para que você faça uma melhor jogada e você vença a partida. Só que você tá jogando com o tempo. Você não tá jogando com outra pessoa ali.
Não é um final de semana que você tá numa chácara, você tá jogando com o tempo. E você pode fazer uma jogada no xadrez e esperar com que o tempo responda aquela sua jogada. Se sua jogada for perfeita ou não, quem vai dizer é só o tempo que tá jogando contra você. Só que você faz uma jogada e depois esquece que vai vir uma resposta da ação que você tomou. E agora? Então, depois eu jogo. Aí eu vou fazer as minhas distrações. Então, assim, o tempo, ele é um desperdício se você não souber usá-lo. Então, você desperdiçar é como se você nascesse, você tivesse um depósito depositado na sua conta tanto de tempo. Então, você vai gastando ele, vai sacando ele no banco, vou sacar ele lá e vou gastar ele conforme eu achar melhor. Só que se você gastar tudo de uma vez, você vai perder o seu tempo e o que você vai fazer com a sua vida? Então, assim, essa imagem, ela trouxe uma reflexão muito marcante para mim. O que eu faço? Quais os desperdícios que eu tenho? O que eu quero para minha vida? Será que eu não estou deixando o meu tempo de fazer a minha jogada no tempo para fazer outras distrações? Quando eu falo de distração, não estou falando de lazer. Lazer também é algo positivo para a gente, né? Para nossos familiares e tudo mais. Mas eu estou dizendo que a gente perde muito tempo com coisas banais, coisas simples. A internet está cheio de coisas aí que vai distraindo você. A distração é perca de tempo. Então, se eu estou perdendo muito tempo, talvez eu possa simbolizar que ele é o dinheiro, mas não o dinheiro em si em espécie, mas o dinheiro que é valioso, algo valioso da minha vida. Então, assim, o único capital que nós temos é esse acúmulo. Quando nascemos, já está depositado o seu capital lá. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Mas eu queria deixar aí, o que você tem feito com o seu tempo? O que você quer para sua vida? Será que não é melhor você pegar esse depósito de tempo que você tem e investir em você mesmo, do que aproveitar a sua juventude enquanto você tiver saúde para fazer aquilo que você quer para sua vida, o seu desejo, o que você almeja? Porque se você vai deixando, o tempo vai acabar com tudo aquilo que você tem. Vai chegar no fim da vida, você vai se arrepender. Então, assim, é uma reflexão muito boa para quem pesquisa, dá um Google aí, que essa imagem que está no livro vai aparecer para você. É uma reflexão muito difícil. Sim. Eu acho que tem que ver, é bem linkado, né, com a pergunta anterior, né, na minha opinião. Né? O tempo, bem linkado que eu falo, vocês vão entender daqui a pouco. Mas eu acho que o tempo não é dinheiro, né? A gente ouve muito isso mesmo. Muito. O tempo é um bem, né? O tempo é um bem que você tem. E aí você usa ele da forma que você precisa. Em algum momento da sua vida, eu espero que em algum momento da minha vida eu use da forma que eu queira, 100%. Hoje eu uso parte do meu tempo da forma que eu quero, parte do meu tempo da forma que eu preciso. Né? Então você tem que saber balancear isso aí. Então o tempo é um bem que você tem. Então eu uso parte dele da forma que eu preciso e eu uso parte dele da forma que eu quero. E o tempo não volta. Né? O tempo não volta. Ele foi, né? O que a gente viveu ontem, o tempo que foi ontem, a gente não tem como voltar atrás. Né? E acho que é isso que a gente tem que ter bastante atenção. Né? Como que eu estou usando o meu tempo? Né? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Eu tenho 42 anos. Né? Quantos minutos eu já vivi? Né? Quantos minutos eu ainda vou viver? E eu tenho livre-arbítrio, mas lembrando que eu ainda tenho que fazer algumas coisas que eu preciso, mas eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser, o que eu quiser com o meu tempo, certo? Eu tenho esse livre-arbítrio, mas ainda preciso fazer algumas coisas. Então, e eu acho que tem a ver a utilização do tempo com a pergunta anterior, né? Que não é só riqueza, né? Assim, a gente tem que lembrar que o essencial é invisível aos olhos. Né? O essencial é invisível aos olhos. Né? O que é essencial? Para cada um, o essencial é diferente. Né? Também, para cada pessoa, o essencial é diferente. Então, a gente está vivendo, né, o nosso tempo, a gente está usando o nosso tempo, aquela parte do tempo que a gente pode usar para o que a gente quer. Né? A gente está usando, né, se preocupando com o nosso essencial, está se preocupando com a gente e o entorno do que a gente acha que é importante para a nossa vida. Né? Então, eu acho que isso é de suma importância, a gente de realizar isso, né? A gente perceber
Que, né, o que eu tô fazendo? Quando a gente, né, outra pergunta também que mudou meu dia ontem, tá? Quando eu fui responder, o que eu tô fazendo com o meu tempo, né? Sim. Não, eu falei que essa imagem que tá no livro, né, dessa jogada, eu posso jogar, faço uma coisa, depois eu vou lá e vou pro meu momento de desperdício de tempo novamente. Aí depois, vai um despertamento, agora eu vou voltar, me concentrar e volto a desperdiçar. Então, assim, eu vi as pessoas falam isso, né, que você perdeu dinheiro, você pode ganhar de novo. Você perdeu um emprego, você pode conquistar outro. Mas a única coisa que você não consegue é o tempo. Então. Não consegue o tempo. E uma coisa que o autor fala também pra gente tomar cuidado é que tem, né, com a indecisão, né? Porque se a gente tem algum momento que a gente precisa tomar alguma decisão, né? A que for, e a gente fica postergando e não toma essa decisão, né? É uma perda de tempo. A gente tá perdendo o nosso bem que nós temos, né? Então, é importante também a gente ter essa como é que fala? Sensibilidade de não. Se eu tenho que decidir alguma coisa, lógico, né? Tem que decidir com cuidado, né? Com critérios, né? Mas é importante também a gente ter coragem, né? De tomar decisão. E aí, que nem a gente falou, você falou, né? Colher, né? Os resultados do que nós plantamos. Mas sobre o tempo também, eu queria só trazer um parênteses de um filme que eu assisti que me fez refletir bastante sobre, o nome do filme é Questão de Tempo, então obviamente faz refletir sobre o tempo, né? Que o filme tá na Amazon. Qual que é a história do filme? É uma família que todos os homens, quando completam 21 anos, eles têm um superpoder de voltar no tempo. Mas eles têm que voltar no tempo, eles só podem voltar para uma situação que eles fizeram. Eles têm que estar participando da situação. Então, por exemplo, ontem eu tive uma situação lá com a minha esposa e eu fiz tal coisa. Aí, no dia seguinte eu me arrependi. Ele pode voltar no tempo e viver de novo aquela situação de uma forma diferente. E isso pode ser tipo de anos, tá? Então, por exemplo, ele tá colhendo alguma coisa daqui 5 anos, uma decisão que ele fez. Ele consegue voltar e viver aquela situação de novo e fazer diferente. Mas, obviamente, nós pobres mortais, né? A gente não consegue fazer isso, né? Reflexão boa. E qual que é a reflexão que trouxe pra mim logo depois que eu assisti o filme? É assim, eu preciso viver, eu preciso usar o meu tempo para fazer certo da primeira vez. Né, para fazer o melhor, para fazer o que eu gostaria de fazer e o que eu acho certo fazer e agir da forma para eu não precisar voltar, né? Para eu não ter a sensação que eu precisaria ter voltado e vivido, né? Novamente ter feito, né? Que eu não ter a sensação que eu usei mal o meu tempo aquela hora que eu estava utilizando. Eu acho que é um filme muito interessante e que para mim a reflexão que ele traz é essa, né? Ele trouxe para mim, né? De eu usar o meu tempo da melhor forma que eu consegui usar, né? Para que eu não tenha o arrependimento, né? E de pensar assim, nossa, eu comecei a fazer exercício no final do dia, né? Aí eu até durante 2-3 dias eu chegava em casa e falava com a minha esposa, falava assim, nossa, hoje eu tinha 3 situações que se eu tivesse aquele superpoder eu voltaria, né? Aí teve um dia que eu falei, nossa, hoje eu acho que meu dia foi... Eu usei bem o meu tempo, né? Eu não tive nenhuma situação que eu gostaria de ter voltado e mudado, né? Mas é aquela reflexão da gente usar melhor, a gente usar o nosso... Para mim, é o maior bem que nós temos, né? O tempo da melhor forma possível para não ficar desejando esse superpoder aí para ficar voltando. Quando a gente volta o nosso olhar assim para como a gente gasta o tempo, né, vivendo numa sociedade capitalista em que vivemos, né, nós vamos pensar muito também na questão financeira, na questão econômica, na questão de dinheiro, Sim. né? Quando a gente pensa em capital, ele é muito um recurso que gera investimento, né? Então, assim, de que forma que eu vou estar investindo, ganhando, né? E aí pensar em tempo como capital vai depender, aí eu relacionar com dinheiro ou não, e também com dinheiro, vai muito do que eu acredito ser sucesso, né? Da pergunta anterior, assim, do que mais ali é importante, porque quando eu penso na palavra só capital, a palavra capital traz como definição o que é principal.
o que é fundamental, né? E aí eu acho bacana quando o autor traz o único capital verdadeiro é o tempo. O tempo é, então, né, se a gente desveicular de tudo isso, é o que é de fundamental. E o que é fundamental, voltamos de novo para a sessão autoconhecimento, para mim, né? O que é mais importante para mim? E aí eu pensar assim, como eu estou usando, que eu acho que é uma pergunta que provoca, que instiga, que a gente precisa sempre estar se fazendo, porque é muito fácil a gente se perder com as distrações que nós temos, né? Socialmente, né? De diversas formas. A importância da gente ter essa clareza, né? De propósito, de ser quem eu sou, né? E de me desenvolvendo, assim, nesse sentido, para que eu não fique indeciso e ali eu perca oportunidades, né? O autor traz também que a indecisão, ela rouba oportunidades, né? E a gente pensar assim, que oportunidades eu estou perdendo, né? Que oportunidades estão sendo roubadas quando eu estou indeciso, ou mesmo quando eu também já tenho ali um propósito, mas eu me distraio, eu me distancio dele. Então, assim, o que eu vou perdendo com isso? O que eu preciso fazer para estar, então, voltando e utilizando o tempo de forma que faça sentido para mim. Nós estamos, então, chegando ao fim, não só de mais uma lição, mas também do livro, né? Estamos aí na nossa última lição, então é o final do nosso episódio, final também das lições do livro A Lei do Triunfo. Então, foram muitas as reflexões que nós tivemos ao longo desse tempo. E gostaria de abrir, então, para que vocês conversassem, então, com quem nos acompanha, né? Deixasse uma mensagem para quem nos acompanha aí nessa finalização de etapa. Vamos lá. Primeiro, chegar à última lição, né? Estudamos aqui, tivemos um tempo juntos, né? De cada lição. Eu acho que foi um aprendizado para todos nós. Eu aprendi muito, né? Lendo o livro, fazendo o mastermind e depois agora fazendo os nossos bate-papo, podcast. Isso foi muito importante. Eu queria deixar uma mensagem, até aproveitar o gancho aí que a Tati colocou que a regra de ouro não deixe que o tempo roube as oportunidades que você tem, né? Você está tendo a oportunidade de estar aí ouvindo a gente, vendo a gente algumas coisas, o nosso ponto de vista em relação às leis, né, que Napoleão Hill traz no livro, mas também a oportunidade que você tem aí, diversas de leitura, de conhecimento, e não desperdice o tempo para que você consiga se concentrar no seu objetivo principal, que é o triunfo, que é aquilo que você mais almeja na sua vida. Cada um tem o seu objetivo, e você não vai conseguir se você não tiver um relacionamento com outras pessoas. E o segundo ponto que eu queria é que praticar a regra do ouro mudou a minha vida também. Não posso dizer que eu só li e pronto, não, mudou. Construir um legado e deixar para as pessoas, isso é algo importante. Tentar ser exemplo. Você não dizer aqui que você é exemplo o tempo todo, que não é, mas eu procuro deixar esse legado. Talvez é isso que eu queria passar para vocês. E viver a regra de ouro é ter uma vida melhor. A partir do momento que eu estou bem e faço uma pessoa bem, automaticamente eu sou feliz e a pessoa também é feliz. E é isso, eu agradeço muito aí esse tempo juntos, né? Chegamos ao fim, mas eu tenho certeza que contribuiu muito com a vida de vocês. Posso ter a certeza que mudou a minha vida e pode mudar a vida de vocês também. Isso daí, espero que realmente, né, você tenha gostado, né, dessa jornada aí das 16 lições. Espero que tenha contribuído, tenha feito sentido para você, né? Escreva aí se fez sentido ou não. Se não fez também, é bom ouvir que não fez sentido. Espero que a gente falou tanto do tempo, né? Que esse tempo que a gente investiu, né, tenha contribuído para você que está vendo, para você que está ouvindo, que esse era o nosso objetivo. Né? Então, gostaria de lembrar também, uma última mensagem é que o seu desenvolvimento depende de você. Então, haja, né? Faça o que você entender que é melhor para você. Né? Se você quer ser um triunfador, espero que o nosso conteúdo tenha contribuído para isso. E um grande abraço. E para finalizar, né, convido você a pensar, né, o que é triunfo para você?
né? O que é sucesso para você. E a partir disso, o convite de sempre retomar essas lições para que a gente possa ir desenvolvendo, né, ali as ferramentas que o autor nos traz para que a gente atinja então esse sucesso, atinja o objetivo definido que nós temos, né, que a gente viva ali dentro do nosso propósito. Quero agradecer por ter nos acompanhado, peço para que vocês continuem seguindo nas nossas redes sociais, Triunfadores Masters, agradecer também ao Flávio, ao Alex, né, por mais um encontro aqui juntos, né, por esse nosso tempo compartilhado aqui, que para mim foi uma riqueza, e dizer para vocês que vocês continuem então nos acompanhando para ver então o que se segue aí de continuidade dos nossos encontros. Muito obrigada. Não poderia deixar de agradecer também, né, ao Reinaldo e ao Joaquim, que estiveram juntos conosco nessa jornada, né, nesse bate-papo constante. Eles estão aí atrás das câmeras e que nos ajudaram a atingir, então, esse objetivo que nós tínhamos em comum de estar aqui juntos nesse podcast, discutindo, compartilhando saberes, experiências e aprendendo aí juntos. Tchau, tchau, até mais. Até mais.